Glória a Deus, que coisa linda, graças a Deus. Nós queremos cumprimentar a todos os nossos internautas, os nossos ouvintes, com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui no Templo Central das Assembleias de Deus de Foz do Iguaçu. Temos como presidente o pastor Isaías Cardoso dos Santos. Estamos aqui com esse culto ao vivo, culto não presencial, a não ser o grupo de louvor que está conosco aqui nos auxiliando, cumprindo rigorosamente o que as nossas autoridades têm nos pedido. Nós louvamos a Deus pela tua vida que está nos assistindo, e nós queremos orar nesse instante. Queremos agradecer a Deus por termos condições de chegarmos aí no seu lar, de chegarmos aí com a palavra de Deus para a tua família. Nós queremos nesse momento invocar o nome do Senhor. E você que está me ouvindo, se você estiver cultuando conosco dentro da sua casa, você se coloque em pé e nós oraremos a Deus aqui agora para trazermos a palavra do Senhor aqui nessa noite. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te bendizemos e te agradecemos, Pai. Oferecemos ao Senhor esses louvores, meu Pai querido, e pedimos que o Senhor receba no trono da glória. Queremos orar também por todas as famílias que estão nos assistindo nesse momento. Queremos orar por todos os lares, meu Pai. Queremos pedir a sua proteção, a sua bênção. Queremos orar pela nação brasileira e queremos orar pelo mundo, Pai, que precisa mais do que nunca de um mover e de um agir do Senhor em favor da humanidade. Que o Senhor se compadeça e tenha misericórdia de cada um de nós e possa, meu Pai, realizar uma grande obra, um grande milagre, para que tudo volte ao normal, para que nós possamos se reunir novamente como igreja, Pai. Sim, meu Deus, sentimos o calor humano um do outro, Senhor, estarmos juntos, meu Pai, podermos tocar uns nos outros novamente, porque nós sabemos que o toque produz cura na vida das pessoas, Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor alcance a nossa nação, alcance o mundo, alcance os lares, alcance as famílias, e que a tua palavra, meu Pai, que vai ser pregada aqui nessa noite, ela possa produzir o efeito necessário pela qual ela vai ser enviada. Que não seja uma palavra somente ouvida, meu Pai, e esquecida. Não, mas que seja uma palavra, Senhor, que entre em nossa mente, desça ao nosso coração e permaneça em nós, Senhor, para que todos os momentos da nossa vida, quando nós tivermos necessidade, ela possa florescer em nós e assim produzir nas nossas vidas o efeito necessário pela qual ela está sendo enviada. Meu Pai, assim eu te peço e assim eu te agradeço, certíssimo da tua resposta, no nome de Jesus. E todos vocês que estão nos assistindo, que concordam comigo, dizem amém. Lucas capítulo de número 22, verso de número 41 e o verso de número 42. Lucas capítulo de número 22, verso 41 e verso 42, que diz assim: E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Vou repetir a última frase desse versículo, ou melhor dizendo, o versículo de número 42, quando Jesus orava e dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Queridos ouvintes, internautas que estão nos assistindo, as palavras que nós proferimos
elas muitas vezes revelam sentimentos que existem dentro de nós. A maioria das vezes, quando nós pronunciamos alguma palavra, a pessoa que nos ouve, ela capta os sentimentos que existem na nossa vida. Às vezes eu vejo pessoas que chegam perto da gente que falam muito rápido, falam muito alto, demonstrando assim um sentimento de euforia, de ânimo. Às vezes eu vejo pessoas que quando elas vão falar, elas estão retraídas, elas parecem não querer dar continuidade nas palavras que elas estão falando, demonstrando um sentimento de insatisfação e de tristeza. Palavras revelam sentimentos que temos na nossa vida. Às vezes uma frase declara para nós um sentimento de inveja ou um sentimento de alegria pelo sucesso que nós estamos vivendo. Se ficamos meia hora com uma pessoa, a gente já consegue captar literalmente os desígnios do coração daquela pessoa, somente através das suas palavras, porque as palavras, elas revelam literalmente os sentimentos que nós estamos sentindo. E quando Jesus se afasta, queridos irmãos, dos discípulos, alguns metros deles, e a Bíblia diz que ele se coloca de joelho, ele começa a orar, ele começa a falar. A Bíblia diz que ele orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. À primeira vista, essa primeira frase, Pai, se queres, passa de mim este cálice, revela um sentimento de medo. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Porém, logo após ele falar, passa de mim este cálice, existe um ponto e uma vírgula. Os nossos professores de português, que nos ensinaram quando era novo, eles diziam que uma vírgula na frase é um pequeno espaço de tempo. Quando eu falo, Pai, vírgula, eu respiro, se queres, passa de mim este cálice, essa vírgula é para mim respirar. Agora, quando é ponto e vírgula, é uma pausa maior. Então Jesus apenas não respirou, Jesus ele raciocinou logo após ele demonstrar um sentimento de medo. O próprio Jesus está dizendo, Pai, algumas traduções dizem, se possível for, passa de mim este cálice. Então Jesus sabia que o cálice que ele ia beber era um cálice amargo. Mas quando ele respira, quando ele para, ele volta e diz assim, todavia, que não se faça a minha vontade, mas a tua. Nós temos dois sentimentos aqui dentro de uma conversa. Primeiro, medo, e o segundo sentimento, um sentimento de aceitação, um sentimento de coragem, independente do que está para vir para mim, que seja feita a sua vontade. Eu tenho medo, mas não é o meu medo que prevalece, mas a sua vontade. Então as palavras que Jesus falou, ele revelou alguns sentimentos. Agora preste atenção, nessa pequena frase que nós lemos, nesses dois versículos, nós encontramos medo e encontramos coragem aqui nesta noite. Agora o que é o medo? Vamos definir um pouco o que é o medo, para nós entendermos um pouco o sentimento que Jesus estava sentindo em Lucas 22. O medo é um sentimento de grande inquietação diante da noção de um perigo real ou imaginário. Por exemplo, eu tenho medo de cachorro. Esse é um perigo real, porque eu já fui mordido de cachorro. Então eu tenho medo de cachorro, esse é um perigo real. Mas tem pessoas, porém, que têm medo de fantasma. Esse é um medo imaginário. Esse é um perigo imaginário. Porque nós sabemos, queridos irmãos, que fantasmas, eles não existem.
Por exemplo, outro tipo tem pessoas que têm medo de fogo. É um sentimento real, porque o fogo é real e ele queima. Agora tem outras pessoas que têm medo de alienígenas. Eu nunca vi, já vi vários filmes aí, vários tipos de bicho, de monstro, seres que se dizem alienígenas, mas não existe. Então o medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou de um perigo imaginário. Às vezes a gente sente medo de algo que não existe. A gente sente medo de algo que é irreal. É um sentimento natural e necessário ao homem. O problema do medo é quando ele começa a causar sofrimento e prejudicar a vida e a carreira das pessoas. Medo não faz mal nós termos medo. O problema é quando esse medo invade áreas da nossa vida e começa a trazer, começa a prejudicá-las, começa a destruir a nossa vida, começa a destruir os nossos projetos, começa a destruir os nossos sonhos, começa a ter um poder sobre nós além do que deveria ter. Ter medo, meu irmão, não é problema, tá bom? O problema é quando o medo se sobressai sobre todas as áreas da sua vida. É um sentimento natural e necessário. O medo, ele traz em nós algumas reações. Por exemplo, quando a gente está diante de um perigo real, verdadeiro, o medo faz com que o batimento cardíaco aumenta de uma forma grande, acelera a nossa respiração, o nosso coração, contrai os nossos músculos. Isso são sinais que nós estamos com muito medo de alguma coisa. Sabe quando a gente era mais criança, quando a gente era mais adolescente, que a gente tinha medo de algum determinado tipo de pessoa? E aí a pessoa fala: rapaz, você está tremendo de medo, qual é o problema? Me lembro bem de uma época em que os meus meninos, principalmente o Rafael, tinha medo do homem do saco. Aqueles senhores que carregavam aquele saco com latinhas, com coisa, e a gente, quando é mais novo, a gente não tem tanta experiência e a gente aterroriza os filhos, dizendo: se você não obedecer o pai, eu vou chamar o homem do saco. Quando passava alguém na rua dessa maneira, os meninos saíam correndo, coraçãozinho batendo, com aquele espantado, com o olho arregalado, porque o homem do saco veio vindo ali. Eu lembro que tinha também aquele carro que passava com veneno contra a dengue, aqueles negócios, e eles tinham um medo, pânico, quando aquilo virava a esquina, eles vinham correndo, porque entendia que aquele veneno poderia matá-los, destruir quando eles faziam aquele trabalho. Então tudo isso, queridos irmãos, é o medo que faz. Medo do homem do saco, medo do carro de veneno, medo do cachorro, medo do fogo. São tantas coisas que produzem medo na nossa vida, que na maioria das vezes nós vamos encontrar pessoas sendo literalmente dominadas pelo medo. O medo, ele pode ser controlado e ele deve ser direcionado. A gente precisa, em determinadas situações, a gente precisa entender, parar para raciocinar, refletir que aquilo que estamos vivendo não é real, ou que aquilo que estamos achando que pode acontecer jamais irá acontecer. A gente tem que ter um certo domínio sobre o medo, um controle sobre o medo. Eu disse no domingo à noite aqui na nossa igreja que eu viajei para a casa do meu pai há muitos anos atrás. Meu pai morava num sítio, e quando eu desci do ônibus, 1h da manhã, eu fui atravessar algumas fazendas para chegar no meu pai. Eu vi um animal gigantesco, parecia um dinossauro, sei lá o que é aquilo, aquele se movia de um lado para o outro, muito lentamente. O meu coração quase que parou. Eu estava com um amigo meu, Gilberto, deve estar até nos vendo aí hoje.
E nós paramos diante daquela situação, parecia um cavalo, aquele cavalo tinha uns 3 metros de altura, a gente falou, isso não é normal, isso não é verdadeiro, o que é isso? A gente ficou 1 hora, de 50 minutos a 1 hora, tentando entender o que é aquilo. A gente dizia, eu não vou passar por isso aí, rapaz, vou esperar amanhecer o dia. Era 1 hora da manhã. Depois de 1 hora, parada ali, uns 50 minutos, não me lembro, nós tomamos uma decisão, vamos encarar esse cavalo de 3 metros de altura. Quando chegamos perto, queridos irmãos, uns 20, 30 metros, começamos a rir de nós mesmos, porque era uma árvore, junto com os pés de banana, e de longe aquela sombra apresentava ser um animal gigantesco. O que fez eu ficar 50 minutos parado, eu e o Gilberto? O que fez nós ficarmos ali na defensiva? Fez a gente não prosseguir, fez a gente perder 1 hora de caminhada que poderíamos estar no conforto do lar do meu pai. O que fez? O medo. O medo causou isso em nós. Mas em determinado momento a gente tomou uma decisão. O que a gente tomou? A gente vai para cima desse cavalo, que não era cavalo, era uma árvore, junto com os pés de banana. Então o medo, ele pode ser controlado e direcionado. Se você está descontrolado, se você não consegue mais dominar o seu medo, nós vamos descobrir um pouco para frente aqui o que está acontecendo. Existem pelo menos 2 graus de medo. O primeiro grau de medo que existe é o receio. O que é o receio? O receio é um estado controlável do medo. Quando eu estou receoso com alguma coisa, ainda eu tenho domínio sobre a situação. O receio é uma situação que está dentro do meu controle, que está dentro da minha, que eu consigo dominar aquilo ali. O segundo grau do medo que existe é a fobia. Esse é complicado. Esse é um estado descontrolado do medo e na maioria das vezes necessita tratamento médico, porque ele está inserido a síndrome do pânico, o pavor e o terror. É uma situação que a pessoa vai precisar de acompanhamento de um profissional, porque ele já entrou dentro de uma fase, queridos irmãos, que está além do domínio dele, está além das forças deles. A fobia é um estado descontrolado do medo. Ou Jesus te cura, ou você coloca no coração, ou você vai precisar procurar um profissional para poder te auxiliar nessa situação, porque não vai ser fácil. Aliás, síndrome do pânico, pavor, terror, ansiedade são as doenças da modernidade. As doenças que nós denominamos doenças da alma, não é isso? Doenças que são produzidas pela nossa alma. Agora a palavra de Deus também diz, queridos irmãos, que ela vai até a divisão da alma e do espírito. E apta, queridos irmãos, para discernir todos os pensamentos, e ela vai até as juntas e medulas. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de libertar a pessoa deste grau de medo chamado fobia. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele consegue tranquilamente tirar você desse estado de fobia que talvez você possa estar na sua vida. Pastor, não consigo sair de casa, pastor, não consigo ver, pastor, não consigo ter luz, pastor, quero sentar no quarto escuro, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo do amanhã, eu tenho medo de tudo, pastor. Jesus pode te libertar ainda aqui nessa noite, e é por isso que você está ouvindo esta mensagem. Existem esses 2 graus de medo. Existem também alguns tipos de medo. Quais são os tipos de medo que nós temos na nossa vida? Primeiro é o medo natural. Que medo é esse, pastor? É o medo que preserva-nos dos perigos e nos afasta de situações perigosas. Ninguém vai entrar dentro de um lugar onde está em chamas, porque a gente tem medo. Eu, por exemplo, tenho muito medo de água, de mar. Eu entro, mas até onde meus pés alcançam. Para frente eu não vou, porque eu tenho medo. Então esse medo me dá garantia de que eu não vou morrer afogado. Em nome de Jesus, nunca.
Porque se o meu pé não alcançou, se a minha boca e o meu nariz estiver já além do alcance dos meus pés, eu já volto para trás, não tem jeito. Esse tipo de medo é bom demais, porque você também não vai entrar numa casa onde tem um pitbull que está andando pelo pátio desesperado para dar uma mordida em alguém. Você não vai pular lá dentro, porque você sabe que o cachorro vai destruir você. Então esse tipo de medo, chamado natural, é ótimo. Ele preserva a gente dos perigos, ele nos afasta de muitas situações perigosas. Esse tipo de medo é muito bom a gente ter ele. Esse tipo de medo é muito bom estar em nós. Existe outro tipo de medo que nós chamamos de medo referencial. Sabe aquele medo que a gente tem dos pais da gente? E a gente fala, meu Deus do céu, não conta para o meu pai. Não fala para ele que eu fiz isso. Não fala para minha mãe. Sabe aquele medo que a gente tem das autoridades, da polícia? Fala, meu Deus do céu, se a polícia me pegar agora, eu estou no mato sem cachorro. Esse chama medo referencial. Sabe aquele medo que a gente tem de Deus quando a gente peca? Este medo referencial, ele tem o poder de nos livrar do pecado. Porque muitas vezes, queridos irmãos, quando a gente tem esse medo referencial, a gente foge do pecado. Mas quando perde o temor e o medo, a gente peca. E aí a consequência do pecado é que é um problema na nossa vida. Então medo referencial também é muito bom. É muito maravilhoso. É quando você passa a obedecer o seu pai, é quando você passa a obedecer às autoridades, é quando você passa a obedecer a Deus, porque esse medo vai livrar você de uma sentença ou de uma condenação de alguém que está sobre você. Terceiro tipo de medo é o escravizador. Esse é o problema. É o medo que destrói a vida do ser humano. São as fobias, são os terrores que nós temos. E aproveitando, abrindo um parênteses aqui nessa noite, a gente tem visto muitas pessoas aí, pelo tanto de mensagem que nos nossos celulares seja, pessoas escravizadas pelo medo. Estamos vivendo um momento de extrema dificuldade, precisamos estar todos unidos no mesmo propósito. De maneira nenhuma podemos desobedecer às nossas autoridades. Mas já tem gente prevendo que 80% do povo vai morrer não sei quanto, não sei o que, 70% vai. Pelo amor de Deus, irmãos, em nome de Jesus, talvez você pode estar um passo do medo escravizador. Quem está te dominando nem é a tua razão, mas é o medo que está te dominando. Nós não vamos sair de casa, é uma ordem das nossas autoridades, vamos cumpri-la na íntegra. Mas o que eu estou vendo aí dos grupos e pela internet é literalmente um medo escravizando a vida das pessoas. Pessoas estão vivendo um momento que elas estão em pânico. Quer ver? Um exemplo, a gente viu aí em alguns países, em alguns estados, mercados entupetados de gente. Eu vou contar uma para vocês aqui. Minha prima mora na Espanha, talvez ela está nos ouvindo. Teve uma mulher que foi ao mercado, no momento que ela foi, a mulher comprou 900 pacotes de papel higiênico. Se fosse de arroz ainda estava bom, né? Então vai entender, medo do quê? Que pânico é esse? Então cuidado para que você não caia também nessa mesma situação. A Bíblia diz que aquele que se esconde, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, queridos irmãos, descansará. A Bíblia Sagrada diz em Gálatas, capítulo de número 3, que nós estamos escondidos em Deus. A Bíblia diz em Mateus, capítulo de número 6, capítulo número 6, a Bíblia diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode tornar branco ou preto se Deus não assim determinar. Meu Deus! Quer uma palavra para esse tempo, para a tua vida? Você que está me ouvindo, acalma-te, vai passar esse tempo. Não se apavore, porque vai passar. Então esse terceiro tipo de medo, ele é escravizador. E por ser escravizador, ele é invisível. Então você tem duas opções: ou você luta, ou você foge.
Quando o medo escraviza, algumas pessoas fogem e outras lutam. O que nós precisamos fazer é lutar, enfrentar a situação, o momento, enfrentar esse tempo, porque nós sabemos que essa não é a primeira vez. Nós já tivemos aí vírus que trouxeram grande destruição para a raça humana. Tivemos aí a peste negra, que destruiu quase 60% de toda a humanidade. Tivemos aí, queridos irmãos, a gripe espanhola, que destruiu praticamente 35% da humanidade. Agora, o que está por trás disso? Será que não seria um juízo de Deus? Não sei. Não sei. Mas será que Deus não está trabalhando, queridos irmãos? Será que não tem a mão de Deus? Eu acredito nisso. Eu creio. Então, o medo, ele é invisível. Ele trabalha, ou nós enfrentamos, ou nós fugimos. Tem pessoas que têm medo, que têm temores, que nós chamamos de temores básicos. Pessoas que têm medo, por exemplo, de ser criticadas. Pessoas que, quando são criticadas, elas quase descem a sepultura, não aceitam. A crítica, ela tem duas linhas. Ela tem a linha da construção, que é a crítica construtiva, e tem a linha da destruição, que é a crítica destrutiva. Mas nós, queridos, temos que estar prontos tanto para uma como para o outro. Então, esses temores que existem, algumas pessoas, por exemplo, morrem de medo de serem criticadas pelo que ele faz. Tem pessoas que têm medo, por exemplo, da pobreza. Pessoas que têm medo de cair numa situação financeira ruim. Pessoas que têm medo de não ter no dia de amanhã aquilo que se alimentar. Que não acreditam na palavra de Deus, quando Deus promete aos seus santos guardá-lo, querido irmão. A Bíblia diz no Salmo de número 78, se eu errar alguém me ajuda, a Bíblia diz que Deus prepara a mesa no deserto para aqueles que são seus. Pobreza, algumas pessoas têm medo da pobreza, ficam desesperadas. Para você que está me ouvindo, a maioria das pessoas que pensam em tirar a sua vida são pessoas que tiveram quedas financeiras, mas que ainda estão bem, mas pelas quedas elas já pensam em se matar. Pessoas que têm medo de perder a saúde, têm fobia por medicamentos. O tempo todo estão debaixo de medicamentos. Qualquer coisinha para elas é motivo para elas já procurarem médico. Elas vivem em função da saúde. Cuidar da saúde é muito bom, mas cuidado para isso não ser o domínio da sua vida. Pessoas, temores básicos, têm medo das percas. Pessoas têm medo de perder alguma coisa, perder um carro, perder um pai, perder uma mãe, perder um filho. Queridos, as percas, elas existem. As percas, elas são pedagógicas, elas nos ensinam, elas nos fortalecem, mas tem pessoas que vivem apavoradas. No dia que meu pai morreu, o que eu vou fazer? No dia que a minha mãe morreu, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, e se eu perder isso, e se eu perder aquilo, se eu perder esse emprego, se eu perder... Se você continuar com essa fobia, talvez Deus, querendo tratar com você, vai fazer você perder muitas coisas para você aprender que é na perca que nós vemos a manifestação do poder de Deus. Não fique apavorado com as percas. Pessoas, queridos, que têm medo da velhice. Ai, meu Deus, quando eu ficar velho, como é que vai ser a minha vida? Quando eu estiver velho, será que eu vou ser abandonado? Será que eu vou ser jogado? Será que as pessoas vão me colocar num asilo? O que vai ser na minha velhice? Como que eu vou ser? Como que eu vou deixar de ser? Eu tenho uma palavra para você que tem medo da velhice também. A Bíblia Sagrada diz, querido, em Gálatas 6:7, que de Deus ninguém zomba e Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Trate bem as pessoas, tenha muitos amigos, ajude muita gente hoje, se doe para as pessoas, faça o máximo que você puder por eles. Quando você estiver velho, você vai ser rodeado por muitas pessoas ao seu lado. Pessoas que têm temores do insucesso, têm medo de não terem sucesso na vida. Pessoas que têm medo do futuro e pessoas que têm medo da morte. São muitos os temores básicos que neutralizam as pessoas, que param, que fazem elas retroceder. Isso não é bom, isso não é legal. O que gera o medo, queridos irmãos? O que faz isso tudo na nossa vida? Em primeiro lugar, o que gera o medo é a insegurança. A pessoa insegura, ela vê dificuldade em todas as coisas. A maioria das vezes, as pessoas inseguras, elas fogem das situações, elas não encaram.
A insegurança faz com que as pessoas, é melhor jogar para debaixo do tapete, é melhor jogar para algum lugar do que resolver o problema. Porque elas são inseguras, ela tem medo de enfrentar, de encarar e de ver o resultado daquilo que ela está trabalhando. O que gera medo é a pessoa insegura. Todo inseguro, querido irmão, ele é medroso, literalmente. Se você vê uma pessoa que é muito insegura, você vai descobrir que ela também é bastante medrosa. Segunda coisa que gera o medo é a desconfiança. O que é a desconfiança? A desconfiança, ela traz uma falsa realidade da situação em que nós estamos vivendo. Quando a gente desconfia, quando a gente não tem uma confiança plena, nós vivemos uma irrealidade, vivemos uma falsa realidade da situação que nós estamos vivendo. Às vezes as pessoas, queridos irmãos, estão vivendo uma situação, estão dentro de uma situação, mas pela desconfiança elas acreditam que estão descendo profundamente ao abismo. A terceira coisa que gera medo, querido irmão, e essa Bíblia Sagrada fala muito para nós, é a incredulidade. E a incredulidade, queridos irmãos, ela produz o fracasso. A pessoa incrédula não vê o dia de amanhã de sucesso, não vê os dias melhores. A pessoa incrédula, ela é desanimada. A pessoa incrédula, ela é pessimista. Ela está sempre, querido irmão, olhando o lado negativo das coisas. A pessoa incrédula, queridos irmãos, ela literalmente, ela vê só a parte ruim e não a parte boa das coisas. A incredulidade produz muito medo. Muito medo. E é por isso que a incredulidade, ela produz o fracasso na vida das pessoas. Você que é incrédulo, você que não tem fé, você que não confia, queridos irmãos, você fatalmente passará por situações de adversidade muito grandes, por momentos muito difíceis, e talvez no meio da caminhada não poderá ainda conquistar aquilo que você desejou. Porque o fracasso traz algumas características para a nossa vida. Pessoa, queridos irmãos, a característica do fracasso, a primeira coisa é que a pessoa, que ela entra nesse campo do medo, ela se torna uma pessoa perfeccionista. Tudo tem que estar nos mínimos detalhes. Ponto por ponto, senão ela não faz, senão ela não vende, senão ela não age. Não, esse vaso não está no lugar, para mim não serve. Esse copo aqui tinha que estar dessa cor, desse aqui não serve. O perfeccionista, queridos irmãos, ele revela claramente uma vida de fracasso. Quando é muito perfeccionista, ele é neutralizado, porque ele não consegue agir diante de coisas que não estão devidamente nos seus lugares. O fracasso traz para nós uma baixa autoestima, a gente está sempre de cabeça baixa. Traz para nós uma baixa confiança. O fracasso produz em nós muita ansiedade. Muita ansiedade. O que você deve fazer? Você que está me ouvindo, se você está vendo que você tem essas características e que a tua vida parece que está indo meio de água abaixo. Quais as soluções para o temor do fracasso? Eu temo demais, pastor, em fracassar. Eu temo demais em não dar certo o projeto que eu planejei. Eu temo demais em fracassar com a minha família, em fracassar com os meus amigos. Pastor, isso me atormenta, é um demônio que vive me atormentando. O que eu preciso fazer para vencer esse temor? É simples. Você precisa, em primeiro lugar, compreender, queridos irmãos, e saber que todos os seres humanos falham, e falham muitas vezes. Nunca nós vamos acertar tudo. Para você que é perfeccionista, que está me ouvindo, pare com isso. Porque todo mundo erra. Tua esposa vai errar, meu amigão. O teu marido vai errar, meu amigo. O teu filho vai errar, tua filha vai errar. Entenda, compreenda e saiba que todas as vezes, que muitas vezes a gente falha. Ninguém é perfeito, ninguém é 100%. Tira esse temor. Somos todos seres falíveis e por isso falhamos. Segunda coisa, lembre-se de que o fracasso em si produz inúmeras oportunidades. Às vezes eu fracasso em uma área e me abre um campo muito grande em outra. Me traz um sucesso maravilhoso em outra área.
Às vezes eu projetei, planejei algo, fracassei, mas naquele fracasso um campo enorme se abriu para a minha vida, uma oportunidade enorme se abriu e na qual eu vou ter muito sucesso. Às vezes o fracasso não é outra coisa senão uma porta para uma outra grande oportunidade. Outra coisa que você que tem temor do fracasso, acredite em você mesmo. Acredite sempre, porque com certeza você vai conseguir. Tenha uma atitude positiva sobre o fracasso. O que é isso? Não deu certo dessa vez, mas vai dar certo amanhã. Não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã. Hoje nós estamos na bancarrota, mas amanhã nós vamos estar por cima. Tenha uma atitude positiva. Hoje a coisa não funcionou, esse projeto não deu certo, mas amanhã ele vai funcionar, amanhã ele vai dar certo. Isso gera vida, isso gera ânimo, isso faz o medo embora da sua vida. Último ponto aqui para você vencer o temor do fracasso: dá um passinho de cada vez. Vai de leve. Caminha hoje um pedaço, outro pedaço amanhã. Porque meu pai dizia que quando a gente caminha devagar, a gente sempre vai chegar. Então essas são as soluções para quem tem muito medo do fracasso. Pastor Amorim, como vencer o medo? Nós vamos terminar agora. Como vencer o medo? Talvez você está aí dentro de casa enclausurado, com muito medo. Eu estou com medo, irmãos. Vou confessar para vocês, quem ouviu a escola bíblica dominical me ouviu falando. Os meninos do grupo de louvor estão aqui, vão ouvir. Eu estou com um medo muito grande. Porque se durar isso 15 dias, por exemplo, eu não sei quantos quilos eu vou engordar. Porque eu estou com medo demais dentro de casa. Estou com medo de comer muito. Esse é o meu medo. Vou engordar demais. Porque olha, esse é o medo que eu estou. Porque eu como toda hora. Então esse é o único medo que eu tenho, queridos. Porque a Bíblia me ensina como vencer os medos que podem me prejudicar na minha vida. A Bíblia me mostra, queridos irmãos, o caminho para vencer todos os tipos de medo. Medo do coronavírus, medo da AIDS, medo da perca, medo da dor. A Bíblia nos mostra qual o caminho para vencermos. João capítulo 16, versículo 33. A Bíblia Sagrada, ela diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeira coisa que você vai vencer o mundo é coragem e ânimo. Levanta a cabeça, meu amigo, levanta a cabeça, meu irmão. Tenha coragem, tenha ânimo, vai para cima, vai para frente. Pastor, eu era isso, eu era aquele outro, a empresa caiu, a empresa quebrou, a empresa fez isso. Vai lá no Ceasa, compra uma caixa de banana, vai para o sinaleiro, meu amigo, levanta a cabeça e parte para cima. Tem que ter coragem. Se você se prostrar, se você desanimar, se você sentar, se você, meu querido, aí a coisa vai desandar. Está com medo, meu irmão? Se levanta, levanta a cabeça, vai para cima. Tenha ânimo. Jesus falou várias vezes para nós termos ânimo. Jesus está dizendo: olha, eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. Aflições, quando vierem, tem que produzir ânimo na nossa vida. Olha o que ele diz em Josué 1:9: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tem gente desesperada que daqui 2 meses, o que nós vamos fazer? Não vai ter dinheiro, não vamos conseguir pagar água, não vamos conseguir pagar luz, meu Deus do céu, não vamos conseguir comer, não vamos conseguir fazer aquilo. Que medo, meu irmão. Fique tranquilo, porque a chuva ainda continua caindo, o sol ainda continua brilhando e vai ter muito terreno cheio de mato para a gente carpir. Então quem tiver vontade, quem tiver ânimo, vai garantir o seu pão de cada dia. Pode ter certeza absoluta disso. Quem tiver coragem e ânimo não vai ter necessidade de um pedaço de pão, porque o Senhor vai mostrar que Ele é contigo. Vai continuar chovendo. Eu vi o nosso governador dizendo, quero parabenizá-lo, quem sabe esse vídeo pode chegar até ele, quando ele disse, queridos, que o coronavírus não pega o trigo, não pega o milho, não pega o arroz, vai continuar nascendo, vai continuar produzindo. E o Paraná, meu querido irmão, é o país que mais produz alimentos no Brasil. Então, tenha ânimo, para de ficar trazendo amanhã para hoje. A Bíblia diz que se a gente tiver com que se alimentar e tiver com que se cobrir, estejamos com isso satisfeitos.
tendo um arrozinho pro feijão, um ovinho frito lá, e um cobertor pro frio, um ventilador pro calor, dê glória a Deus. Gente com medo, ai, o que vai ser? Daqui 3 meses, daqui 4 meses, vai ser a mesma coisa. Oh, meu queridão, vai ser normal. Não é eu e você que estão passando por isso, é a humanidade que está passando por isso aí, são todas as pessoas. Primeira coisa para você vencer o medo, tenha coragem, tenha ânimo. Levante a cabeça, não vem com esse espírito de pessimismo, de destruição. Vai morrer todo mundo, vai morrer não sei quantos, vai morrer não sei o que lá. Não vai morrer, porque o nosso povo está orando, estamos indo para a janela, louvar o Senhor, estamos buscando a Deus e Deus vai guardar a sua igreja. Ânimo, meu querido, em nome de Jesus. Segunda coisa para me vencer o medo. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 13:6. Fantástico! E assim com confiança ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Confiança. Oh, meu Deus do céu! Que Deus é esse que você tem na sua vida? Que Deus é esse que você serve, que às vezes você está aí desesperado, está morrendo de medo? Quero falar com você, empresário, chega pertinho de mim aqui. Que Deus é esse o teu, meu amigão, que está fazendo você perder noite de sonos? Fala para mim. A Bíblia diz que nu eu vim para essa terra, e nu eu vou sair dela, meu companheiro. Fique em paz. O Deus que te deu é o Deus que te torna a devolver. Lembra o que aconteceu com Jó? Lembra o que a Bíblia diz? Que Jó num só dia, numa só noite, Jó perde a maior empresa de transporte que havia na época. Não era empresinha não, igual as nossas, tem por aí não. Estou falando de empresa, a maior transportadora. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Não é verdade? A Bíblia diz que Jó numa única noite perde seus 10 filhos. Jó perde tudo. Aí a gente vê no livro de Jó, Jó falando: eu não quero mais servir a Deus, essa vida é meio desgraça, o que vai ser o meu amanhã, o que vai ser o meu... Não, Jó disse para sua esposa: ó, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo 42 a Bíblia diz que Deus devolve para Jó tudo em dobro. Oh, confia, acredita, confia, porque Deus está no controle de tudo. Confiança é a crença em si mesmo, em suas próprias qualidades. Tem confiança quando canta, tem confiança, tem disposição, tem a tendência de ver tudo pelo lado bom, tem muita esperança. Pastor, como vencer o medo? Primeiro com ânimo, coragem. Segundo com confiança. Eu já passei por situações tão adversas, mas tão adversas, que eu não sabia que rumo tomar na vida. Mas como eu estava servindo a Deus, eu fui descansar, fui esperar no Senhor. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Nós não somos medrosos, queridos, nós somos corajosos em Cristo Jesus. Vença o medo com coragem, vença o medo com confiança. Para você, querido irmão, que tem alguns medos, eu quero deixar alguns textos bíblicos. Pastor, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de pessoas, eu tenho medo de chegar num ambiente onde tem muita gente. Hoje seria uma bênção para você vir na igreja. Só tem um grupo de louvor e eu. Hoje você poderia pregar aqui, que seria fantástico. Hoje seria lindo. Porque o nosso culto é online, não é presencial. Medo de pessoas, a Bíblia diz em Mateus 10:28: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não tem que ter medo de pessoas, tem que ter temor do Senhor. Pastor, eu morro de medo do futuro, pastor. Me preocupo demais com o futuro, com o dia de amanhã. Mateus 6, 25, 32. Meu Deus, guarda isso aqui. Coloca na porta do teu guarda-roupa. Coloca na porta da tua geladeira. Você que está com medo do futuro. Olha
o que a Bíblia diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que vocês andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas elas. Ponto final. Tira medo. Está com medo do futuro? Para tudo, que eu quero te dizer uma palavra para você aqui agora. Sabe quando você levanta de manhã? E eu gosto de falar isso aqui na nossa igreja, o irmão tudo já sabe. Sabe quando você levanta de manhã cedinho, 7 horas para ir trabalhar, com olheira, cansado muitas vezes, bravo, desanimado? Você pode olhar no fio de luz na rede elétrica na frente da tua casa, vai estar as pombinhas lá sentadas. Aí está lá 2, 3, limpando as asinhas, dando uma bicadinha uma na outra. Eu acredito que quando você sai que trabalha, elas falam: lá vai eles, ó. Não confio como nós, ó, dá uma olhada. Bravo, nervoso, um sai chegando para um lado, outro para o outro. Muitas vezes está todo mundo nervosão. E elas estão ali. Quero fazer uma pergunta para você, meu amigo, minha irmã, que está aí desesperado com medo do futuro. Você já viu uma pombinha morrer de fome, seca, cadavérica? Já encontrou alguma pombinha numa árvore, só pena e osso? Nunca vi. Tudo umas bolinhas, tudo gordinha. E se elas falassem, elas iam falar: sabe por que nós somos assim? Porque nós temos um Pai que cuida de nós. E é o mesmo de vocês, só que vocês não sabem entender, né? Nós sabemos, então nós levamos vantagem. As pombinhas zombam de nós, queridos, porque elas sabem, elas entendem que existe um Criador. Para de ter medo do futuro, meu irmão. Deixa o futuro vir. Ó, outra notícia aqui, tá? Outra notícia. Nem sei se vão ter futuro amanhã. Porque segundo as escrituras, queridos, pode ser a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Pode ser que antes de eu terminar essa mensagem, eu vou estar na glória com o Deus Todo-Poderoso, meu querido irmão, e não terei futuro nenhum aqui na terra. Então não se preocupe com isso. Descansa no Senhor, entrega para Ele. Fica tranquilo, meu querido irmão, porque você não vai morrer de fome. Você, querido irmão, não vai ser abandonado por esse Pai Todo-Poderoso. Medo dos temporais e da tempestade. Olha o que diz em Mateus 8, 25 e 27. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e os mares lhe obedecem? É o teu Deus. É o teu Jesus, querido irmão. É o teu Jesus que tem poder sobre os temporais, sobre as tempestades. Porto Meira, nós tivemos lá naquela tempestade que destruiu o Porto Meira todo, não morreu uma alma. As casas foram destruídas, mas não morreu uma alma naquele lugar. Medo de espírito. Tem gente que não dorme de noite porque tem medo de fantasma, tem medo de espírito, tem medo de ser visitado por algum tipo de espírito. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes porque estão com os vossos nomes escritos no livro da vida. Não sei se você já ouviu isso em alguma mensagem na tua vida, mas eu vou dizer: é os espíritos que têm que ter medo de você, meu companheiro. Sabia disso? Não é você que tem que ter medo deles, é eles que têm que ter medo de você, porque você tem um Deus que é sobre tudo e sobre todas as coisas.
Medo da morte, e eu termino, queridos. Pessoas que têm medo da morte, pessoas que têm medo das pestes. A Bíblia diz: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Salmo 91, 5 e 6. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aonde está a morte, o teu aguilhão? E aonde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55 e 56. Hebreus 2, 14 e 15, eu termino dizendo assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós vencemos a morte. Vença os medos. Eu termino agora dizendo para você que está em casa, para você que está me ouvindo, que dentro da Bíblia Sagrada existe 366 vezes a palavra não temas. Uma para cada dia do ano. Até para esse ano bissexto. Não temas. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho te dizer nesta noite: não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas para cada dia. Amanhã você vai levantar, sabe o que Jesus vai dizer para você? Não temas. Depois da manhã você vai levantar, sabe o que ele vai dizer para você? Não temas. Daqui uma semana você vai levantar e ele vai dizer para você: não temas, não temas, não temas. Calma, tira todo esse medo, tira esse pânico, tira esse terror. Para, queridos irmãos, de trazer à existência coisas que não são reais, não são verdadeiras. Eu vou orar por você agora. E nós vamos repreender esse espírito do medo que está sobre a tua vida, sobre a tua família. Porque a palavra diz para você: não temas, porque o Senhor é contigo.